quando nós iniciamos na igreja de Lauro de Freitas, esse culto começava às 5 da manhã. Era literalmente como descreve o texto que nós leremos. Por isso eu peço aos irmãos que abram então as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Nós leremos a parte em que trata da ressurreição de Jesus e nos deteremos apenas em 2 versículos. Acompanhe então comigo o texto, assentados, porém reverentes. A palavra nos diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, ele lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. As palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, esta celebração de hoje é a razão da existência da igreja. É o que dá à igreja a esperança diante de todas as adversidades. A certeza de que as primícias dos ressurretos, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto uma única vez, e que a sua morte foi e é suficiente, porque em Atos, Pedro, ele revela, quando arguido, ele diz: varões, isso diz respeito a vós, a vossos filhos, e a tantos quanto o Senhor Deus chamar. Essa salvação diz respeito a nós. Esta salvação diz respeito aos nossos filhos, aos nossos netos e aos nossos bisnetos, se assim o Senhor não retornar. Para tanto, era necessário que o Cristo de Deus fosse moído. E o texto nos mostra exatamente isso. Como ele lhes havia dito: importa que o Filho do Homem seja entregue, seja morto por pecadores e seja crucificado, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. E é isso que nós celebramos, a esperança da igreja, a ressurreição de Cristo. A nossa Páscoa, nós não celebramos hoje, no domingo de Páscoa. A nossa Páscoa nós celebramos todas as vezes que nós tomamos do cálice e comemos do pão. Lembramos que ele foi morto, que ele foi entregue, moído pelos nossos pecados. Rememoramos
o seu último ato e vivemos, porque ele morreu, porém ressuscitou. A nossa palavra, ela tem por tema, ele vive, e vive para todo o ser. Morreu uma única vez e ressuscitou para que nós pudéssemos nele ter a esperança da vida eterna. Uma pergunta que ecoa, nós nos deteremos nos versículos 5 e 6, uma pergunta que ecoa no ouvido daquelas mulheres que se levantaram de madrugada e saíram para preparar ali o corpo do Senhor, para perfumar o corpo do Senhor. E aquela pergunta deu um choque de realidade naquelas mulheres, porque a esperança delas era chegar ali e encontrar o corpo morto, para que elas pudessem então preparar o corpo. Mas chegando no sepulcro, nada havia. E então vem a surpresa. E essa pergunta que diante delas ecoa e enche os seus ouvidos. Por que buscar entre os mortos aquele que vive? Por que buscar entre os mortos aquele que vive? Essa pergunta foi feita por dois anjos, as mulheres. E essa pergunta, ela também é feita a nós, ainda nos nossos dias. Porque percebam, meus irmãos, muitas vezes nós agimos como se servíssemos a um Cristo morto. Muitas vezes agimos como se servíssemos a um Cristo coitadinho, a um Cristo crucificado. E essa pergunta, ela deve ecoar também em nossos corações. Por que buscamos entre os mortos aquele que vive? Quando colocamos a nossa esperança em homens ou em promessas humanas, é como se outra vez nós crucificássemos ao nosso Cristo. É como se o feito dele não fosse suficiente para nos dar a esperança de que quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. E que se a nossa esperança em Cristo, ela só serve para essa vida, é o que nós veremos logo mais no último ponto. Nós somos homens infelizes, porque estamos buscando entre os mortos. Primeiro, queridos, essa pergunta, ela nos dá a ideia, nos traz a afirmação de que a ressurreição de Cristo, ela não foi um fato histórico que alguém tirou da sua inventividade ou da sua fantasia e decidiu escrever que um homem morreu e ressuscitou. Essa afirmação, ela nos mostra que a ressurreição de Cristo, ela afirma que a ressurreição de Cristo, ela foi real, que o Senhor superou a morte. A última barreira descrita, conforme nós lemos, a última barreira a ser vencida, o único inimigo, o último inimigo a ser vencido, a morte. Então percebam que quando nós desejamos triunfar, quando nós desejamos ser vitoriosos, em outras palavras, nós desejamos vencer o nosso último inimigo. E o nosso último inimigo também é a morte. Porque se com Cristo morremos, nele também ressuscitaremos. E toda a âncora que
nos liga ao pecado, tudo aquilo que nos prende às adversidades dessa vida, as pelejas, as lutas, é justamente essa vida que temos, que é efêmera, mas que nos livraremos de tudo isso quando partirmos para o Senhor. Porque nós sairemos da vida militante e passaremos a vida triunfante, a vida de triunfo. E estaremos com o Senhor. Certamente, há uma grande discussão teológica acerca de quando vem a eternidade. Alguns dizem que para os crentes, a vinda de Cristo é já logo após a morte. Porque, veja, estamos ligados ao tempo e ao espaço por conta desse corpo físico. Nós vivemos o já, mas ainda não. Mas percebam que quando a palavra nos promete a perfeita varonilidade, quando não mais teremos pecado, uma vez que morremos, o que nos garante que não já alcancemos? E Cristo, quando fala acerca da vida e da morte, ele diz que todos aqueles que são alcançados pelo Senhor não estão mortos, mas dormem, porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, queridos, precisamos nos fazer essa pergunta todos os dias. De fato, Cristo vive em nossos corações? Ou buscamos entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou ao terceiro dia, como fora prometido. E a sua ressurreição, como foi dito aqui por Bruno, ela foi testemunhada, ela foi descrita, ela foi catalogada. A ressurreição de Cristo é algo tão importante que dividiu o mundo em duas eras. Foi um fato tão marcante que hoje nós dividimos as eras em antes de Cristo e depois de Cristo. Será que um fato histórico ou um conto da carochinha teria tanto poder e tanta autoridade para dividir eras? Percebam o legado do cristianismo, aquilo que o cristianismo levou à humanidade. Qual homem teria tal poder ou tal autoridade para fazer? Nós ouvimos falar de Maomé, ouvimos falar de tantos outros. Mas qual o legado para a humanidade deixado por esses homens? E qual foi o legado que Cristo deixou? Cristo é o herói que venceu morrendo. Porque a vitória de Cristo contra a morte se deu na morte de Cristo. Muitos heróis nos são oferecidos, mas o nosso verdadeiro herói, tendo se oferecido por muitos e não por todos, não está morto, mas vivo. Essa pergunta também é um convite para o futuro. Percebam, porque essa pergunta, ela nos impede de olhar para o passado. Essa pergunta nos impede
ficar pensando, Cristo veio e morreu. O Cordeiro de Deus, ele morreu. Morreu há 2000 e tantos anos atrás. Mas essa pergunta, ela nos faz olhar para o presente e para o futuro. Essa pergunta tira o nosso olhar do passado, a crucificação, e põe o nosso olhar no presente e no futuro. Ela nos convida a encontrar Jesus na vida e não na morte. Somos convidados a encontrar Jesus em vida, na esperança e na ação do presente. Qual a ação do presente que essa pergunta nos sugere? Se ele ressuscitou, nós lemos aqui. Se ele ressuscitou, ele é a esperança de que todos aqueles que morrem no Senhor também ressuscitarão. Ele é a esperança de que eu posso hoje viver para Cristo, viver em Cristo, basear a minha fé e a minha esperança em Cristo, porque ainda que eu morra estando nele, eu viverei. Tirar o meu olhar do passado, Cristo morreu, passado, e colocar o meu olhar no presente, Cristo vive. Ele vive. E porque ele vive, eu posso crer. Só podemos crer no amanhã, porque ele é a esperança do seu povo. Ele é a nossa alegria. Toda a nossa alegria reside em Cristo. E quando nós colocamos a nossa alegria, a nossa felicidade nas coisas efêmeras e passageiras, nós estamos procurando o Cristo vivo em Cristo. A nossa alegria e esperança deve estar em Cristo. Jesus está vivo. É o nosso terceiro ponto. Ele está vivo. Lembra que ele não é uma figura histórica ou mítica, morta, sepultada. Você vai encontrar nas pirâmides o túmulo de Tutancâmon, você vai encontrar o túmulo de vários reis dos egípcios. E lá, o seu corpo morto, mumificado, o seu sarcófago. Você vai encontrar vários túmulos e vários corpos ali sepultados. Você pode encontrar também o túmulo de Jesus, mas você não vai encontrar o corpo de Jesus. Porque assim como nós lemos, aquelas mulheres que foram lá no terceiro dia, não encontraram. E não foi uma afirmação humana. Não foi uma constatação humana. Talvez, se o texto nos dissesse que as mulheres chegaram no túmulo e constataram que o corpo de Jesus não estava ali, talvez isso criasse uma incógnita. Será que os romanos, será que os soldados não tomaram o seu corpo para vituperar, para pecar, para praticar atrocidades? Será?
nós teríamos uma grande interrogação. O que será que foi feito no corpo de Jesus? Será que de fato ele ressuscitou? Mas perceba, a constatação ela não foi humana, ela foi divina. 2 homens apareceram àquelas mulheres com vestes resplandecentes e elas se prostraram e eles perguntaram: por que buscarem entre os mortos aquele que vive? Não foi assim que ele nos disse que aconteceria. E depois ele apareceu para os dois, caminho de Emmaus, vivo. Esteve com eles, conversou com eles, caminhou com eles, comeu com eles. Depois ele apareceu na casa aos discípulos, com exceção de Tomé. E os saudou: Pai seja convosco. E muitos acharam que ele era um fantasma. E ele comeu para que eles testemunhassem que de fato ele estava vivo. E depois ele apareceu também para Tomé. E mandou que Tomé tocasse nas suas chagas. E Tomé creu que ele era o Cristo. E depois para uma multidão de pessoas. E esse fato torna incontestável a verdade de que o nosso Cristo, a esperança nossa, ele vive, ele reina, e ele há de retornar, assim como prometera, porque ele não deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. Assim como ele prometeu, ele retornará para os seus irmãos. A frase destaca que procurar a solução, a esperança ou a divindade no lugar de morte, no sepulcro, no pecado, no desespero, é inútil. E por que é inútil? Pois Jesus triunfou e ele oferece vida. Recebam, meus irmãos, a vida que nos é dada em Cristo Jesus, que foi conquistada para nós na sua morte, mas ele não ficou na morte, porque ele ressurgiu. Louvado seja o nosso Deus.